Como você pode fazer 100 mil reais ainda jovem? Às vezes eu falo sobre números realmente grandes nesse canal, como por exemplo quando ganhei mais de R$1 milhão no ano passado, em 2023, mas a questão é que, pelo que entendi, para alguns de vocês, esses números pode realmente parecer fora de alcance. É por isso que nesse vídeo eu vou contar a minha jornada de 5 anos. Quando eu ganhei meus primeiros 100 mil reais aos 20 anos, e na verdade eu vou mostrar a vocês prints e fotos que eu nunca mostrei em nenhum outro lugar. Vendo essas imagens, foi muito difícil olhar para trás e não me emocionar. Eu ainda não tinha me tornado totalmente o homem que desejava ser, mas tive meus primeiros gostinhos do sucesso. Na verdade, acabei obtendo um lucro de 150 mil reais em 2020 com a minha agência. Como eu realmente disse, isso não é o mais importante. O que importa são os 5 anos anteriores. Eu vou compartilhar com vocês uma história de incerteza, luta, dor, constrangimento e solidão. E espero que isso te dê algumas dicas sobre sua jornada até seus primeiros 100 mil reais, para garantir que você consiga, como eu, e de forma tão rápida do que eu. Então, a história começa em 2014. Eu lidava com sérios problemas com dinheiro dentro de casa e observava brigas constantes dos meus pais. E comecei a trabalhar como vendedor. Eu estava empenhado em sair daquela situação de insegurança e brigas por dinheiro. Eu não tinha outra opção a não ser dar certo. Agora vocês podem entender porque eu digo que não há problemas que as vendas não possam resolver. O engraçado é que eu continuo vendendo até hoje. Se vocês quiserem ter uma espécie de entrada em minha mente aos 14, 15, 16, 17 anos, tipo, eu estava com medo. Eu achava que era daquele jeito medíocre que minha vida seria. Eu simplesmente não tinha entrado na vida de verdade. A minha realidade ainda não havia alcançado os meus sonhos. Mas de qualquer forma, voltando ao ponto principal, o que eu estava fazendo no final de 2014 e basicamente durante a maior parte de 2015 era aprender a vender. Eu estava vendendo camisas de time, e então eu fui aumentando a escala até vender todo o meu estoque. E na verdade, antigamente eu participava de muitos grupos de jovens nóia, dizem que baforam loló e dizem chavões. Então eu comecei com aquele primeiro negócio no final de 2014. E para mim isso não era tão lucrativo, porque eu vendia pouco e de vez em quando. Eu comecei isso realmente como uma espécie de treinamento, como um diário anônimo para mim mesmo. E então, alguns meses depois, um dia meus familiares me sugeriram trabalhar com algo que realmente desse uma renda estável. E foi assim que eu comecei a mirar o exército. Então eu me dediquei dias e dediquei mais dias para me formar oficial. Afinal, a estabilidade e o emprego do governo é um sonho do brasileiro médio e não era diferente na minha casa. Mas eu reprovei e não pude me tornar oficial. Então voltei para casa dos meus pais, comecei a trabalhar como garçom. Nesse período de vacas magras eu sofri um acidente e não tinha de onde tirar o dinheiro. Foi aí que eu comecei a pesquisar e estudar sobre ganhar dinheiro na internet. Apliquei o que eu tinha aprendido das obras de Klotter e eu precisava ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. Quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, comecei a reinvestir no meu negócio online. Então, por exemplo, os clientes me pagavam e eu reinvestia na captação de mais clientes. Eu gastava um valor baixo para fechar um cliente e esse contrato me dava um retorno muito maior do que eu investi. Essa foi a minha primeira máquina de fazer dinheiro. Então eu me dediquei a vender e a atrair clientes para o meu negócio de anúncios online. Na época eu fazia para clínicas odontológicas. Enquanto eu estava revisando textos antigos e outras coisas para mostrar a vocês esse vídeo, eu até consegui encontrar isso no meu histórico do WhatsApp. Então, na verdade, eu investi 100 reais e eu tive um retorno de mais de 1.000 reais fechando o contrato. E como eu disse, essa era a minha máquina de fazer dinheiro online. Isso que eu fiz foi basicamente em 2019 e 2020. Então, no geral, foram cerca de 200 mil reais mais ou menos que eu lembro ter faturado naquele período. Obviamente, eu não me lembro dos números exatos, mas foi um lucro aí de cerca de 150 mil reais que eu obtive com esse pequeno empreendimento. Foi quando eu comecei a minha vida fora da casa dos meus pais. Então, basicamente, o que aconteceu foi que 6 meses depois, nem todos os clientes continuavam me pagando. E a operação estava cada vez mais complexa e a organização era mais que necessária. Basicamente, o que estava acontecendo é que ficou mais difícil. E esse primeiro tipo de problema foi o que me forjou a superar problemas maiores na empresa. E eu decidi, quer saber? Eu vou fechar e terminar aqui. E eu acho que até disse isso para um amigo na época. Mas, por outro lado, enquanto eu estava voltando para encontrar prints para esse vídeo, na verdade eu encontrei algo que esqueci totalmente. Foi um dos meus melhores amigos me enviando uma foto de quando trabalhávamos como garçom. E basicamente o que aconteceu foi que eu percebi que eu não podia jogar tudo aquilo fora. Esse negócio foi minha primeira galinha dos ovos de ouro. Eu estava nadando no dinheiro. Para mim, naquela idade, um bom dinheiro aos 20 anos. E a razão pela qual eu quis falar isso é a seguinte: eu acho que algumas pessoas olham para mim e pensam que ele é sobre-humano, ou eu nunca conseguiria chegar a esse ponto na vida. Eu quero deixar algo muito claro com esse vídeo. Eu não sou diferente de você. O que você está vendo é alguém que trabalha incansavelmente
provavelmente consigo mesmo há quase 10 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a devorar os livros sobre digital. Foi assim que eu consegui resolver os problemas com dinheiro. Eu vou ser honesto, na minha juventude, eu não tive verdadeiros amigos. Eu era literalmente uma pessoa solitária. Então, basicamente, nos fins de semana, eu só queria me anestesiar com drogas e bebida. Na escola, eu era julgado como aquele que nunca daria em nada. Mas eu era um desacreditado e o que mais eu poderia fazer? A razão pela qual eu digo tudo isso é porque se você está tentando fazer alguma coisa e as pessoas te criticam e não acreditam em você, na verdade isso não importa. E eu nunca quis usar a palavra bullying sobre a forma como eu fui tratado na escola. Não sei, eu acho que o bullying é como alguém que está indefeso. A questão é que sempre tive uma política de tolerância absolutamente zero com a opinião de outra pessoa. Eu sempre fui aquele jovem na escola que as pessoas podiam dizer o que quisessem. Como eu disse, eu era um desacreditado absoluto, eu não tinha amigos, eu passava as aulas desinteressado e nunca me importava porque sabia para onde estava indo verdadeiramente. Tudo que eu estava fazendo com o meu negócio digital, eu sabia que iria dar certo. E é claro que deu. E não foi legal ter todas as pessoas dizendo essas coisas para mim na escola, no exército e em todos os ambientes que eu frequentei, aguentando críticas de professores, sendo que eu já ganhava mais que o salário deles. E é claro que não foi legal. Mas novamente, estas são provavelmente as mesmas pessoas que me chamaram de sortudo quando eu construí uma empresa que me rendia mais de 20 mil por mês. Tudo com meu próprio esforço e, é claro, com a permissão divina. Aos 20 anos, sem nem ter terminado faculdade. Então, só para entender, quando você assiste os meus vídeos, eu sou você e você sou eu. Nós não somos diferentes. Não há nada que eu tenha feito que você não possa fazer. Eu simplesmente segui um plano por tempo suficiente. E se você quiser fazer o mesmo, eu garanto que você ganhará muito mais do que eu. Você provavelmente vai me deixar no chinelo. Eu acho que naquela época eu não tinha ninguém para me dizer isso. Então, só quero que você saiba agora. Quero que você acredite em você mesmo. De qualquer forma, com tudo isso resolvido, como eu disse, toda aquela pressão dos outros realmente não importava. Porque à medida que isso acontecia, eu comecei a encontrar uma nova paixão, que era ensinar outros jovens a calar a boca de outras pessoas que desacreditam deles. E isso tem sido realmente um lema da minha vida. Quando eu defino uma meta, lema, seja o que for, eu fico super obsessivo para atingir o resultado. E isso acontece até hoje. Eu fico super obsessivo com isso e então encontro uma maneira de aplicar a meta de uma forma saudável em minha vida. Então eu comecei a ensinar jovens a fazerem dinheiro online em 2021 e me dediquei muito, a ponto de encontrar pessoas nos lugares que eu ia, conversar sobre o desejo delas de mudarem de vida e ajudar cada jovem sonhador com quem eu conversava. Eu estudei muito e comecei a fazer muito network com empresários digitais, só para descobrir o que é preciso para se tornar um verdadeiro empresário digital de alto nível. Então o que aconteceu foi, comecei ajudando meus poucos amigos a terem uma renda alta com digital. Então, além de 5, 6 pessoas com quem fiz network e também vendi, eu acabei acumulando meus próximos 150 mil reais. Isso me rendeu 25 mil reais por mês por volta dos 21 anos de idade. E o que foi realmente importante é que eu não vendi apenas serviços de marketing digital. Eu também ofereci a eles encontros para tirar dúvidas e orientar o melhor caminho. Eu literalmente ajudei eles a terem uma renda segura e alta com a internet. Tipo assim, eu fiz um plano completo e essa foi uma lição de negócios muito importante para mim, que se traduziria mais tarde em minha carreira. E percebi que não se trata trocar tempo por dinheiro. As pessoas não querem seu tempo, as pessoas querem um resultado pré-determinado. E se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu precisava me concentrar em vender esse resultado às pessoas. Então, em vez de vender às pessoas, por exemplo, ei, você quer receber 10 horas de mim? Em vez disso, eu organizei um passo a passo para ter certeza de que elas teriam resultado. Eu realmente fui capaz de entregar isso a eles. Então eu fiz isso por mais 9 meses até encontrar a minha próxima paixão. Agora, antes de começarmos a falar sobre isso, se você está se perguntando, Arthur, como eu faço para começar um negócio? Como eu faço para ganhar meus primeiros 100 mil reais online? O vídeo que me deu mais trabalho e provavelmente foi o mais didático já está no canal do YouTube totalmente gratuito. Você não precisa procurar em nenhum outro lugar. Nele eu basicamente uso um quadro comparativo para avaliar os 6 a 7 métodos mais comuns de ganhar dinheiro online e basicamente chego à conclusão do que é realmente o melhor método e explico o fundamento por trás dele. Então, se você quiser assistir esse vídeo, se for do seu interesse, eu vou deixar como primeiro link da descrição. Você pode assistir esse vídeo no seu tempo livre, por exemplo. Agora, quando eu estava começando a ensinar jovens a ganhar dinheiro de verdade na internet e falei sobre os livros que estava lendo, a rotina de exercícios que eu tinha, as coisas que estava trabalhando, etc., com isso eu comecei a refinar as minhas habilidades de criação de conteúdo. E isso me levou ao meu próximo empreendimento, criar uma comunidade realmente eficaz. Fiz isso até dar o meu próximo passo. E quando dei o próximo passo, me
minha vida mudou completamente e isso mudou toda a minha perspectiva. Esta é a primeira vez na minha vida em que realmente estava com pessoas que têm os mesmos princípios e objetivos que os meus. Na verdade, ainda temos os primeiros grupos de network que ajudamos uns aos outros. E isso é uma mudança de vida para mim. Enquanto antes eu não tinha amigos e era desacreditado, agora eu formei um ecossistema de enriquecimento de jovens ambiciosos. Basicamente me uni com pessoas que vieram de baixo, assim como eu, e compartilham seus problemas com outros empresários digitais que já passaram por aquilo. E assim eu encontrei o ouro. Eu ainda sou amigo de todos eles até hoje. E a última vez que jantamos, sem revelar muitos detalhes, a empresa deles valia centenas de milhões de reais agora. Na verdade, eu cobrava deles 5 mil reais por semestre. E em alguns meses depois, eu faturei mais de 1 milhão por ano. Isso foi alucinante. E hoje, para fazer parte desse grupo, o preço está em 24 mil reais por ano. Sinceramente, eu lembro de um período de cerca de 30 dias, em março de 2020, abril de 2020 mais ou menos, onde eu fechei um cliente e depois fiquei uma época inteira sem fechar mais nenhum. Eu sempre digo que quando chove, chove muito. Então, 30 dias depois, eu contratei mais alguns clientes e todos eles, na verdade, eram meus clientes mais caros. E isso levou minha renda total para 50 mil reais por mês aos 21 anos. E como mencionei anteriormente, em meados de 2021, eu havia ultrapassado 500 mil reais em ganhos, depois de tentar por 2 anos a 3 anos e meio com muitos modelos de negócios diferentes. Essa é a história de como ganhei mais de 100 mil reais ainda jovem. E como mencionei anteriormente nesse vídeo, na verdade eu fiz 150 mil reais em 2020. Em 2021 eu já tinha batido, como eu falei, 500 mil reais, vou falar meio milhão de reais. 500 mil reais. E no ano seguinte, em 2022, aos 22 anos, eu obtive o meu primeiro milhão de reais líquidos. Depois disso foi para mais e até hoje eu consegui sustentar essa renda. E como a maioria de vocês sabe, isso foi muito bem documentado. Agora, se você quer ver como eu pulei de 150 mil reais aos 20 anos para ficar milionário aos 22, curta esse vídeo. Se ele receber 4 mil curtidas, nos próximos 7 dias eu vou soltar um novo vídeo. Na próxima semana, eu vou postar um resumo completo e compartilhar no vídeo os detalhes de como eu fiz e coisas que eu nunca compartilhei antes. Então deixa um like, não deixa de se inscrever, clica aqui em se inscrever e fique atento ao vídeo. Na próxima semana, se vocês conseguirem chegar a 4 mil curtidas, ele irá sair. E como sempre, choque ou nada.